Há 3 anos, o Identidade Geral estava começando na Rede Novo Tempo de Comunicação. De lá para cá, foram 154 programas, 372 entrevistas. Cada uma dessas pessoas que passaram aqui pelo Identidade nos ensinaram algo novo e também nos emocionaram com histórias de vida incríveis. E tudo isso só é possível graças a você, que sempre nos acompanha. E claro, graças à equipe do Identidade Geral, que sempre se dedicou para que a gente tenha de fato boas conversas. Por isso, a gente vai relembrar alguns momentos marcantes desses 3 anos com os profissionais que fizeram desse programa o que ele é hoje. Eu converso agora com o Robson Fonseca, a Leilane Garcia e o Cauê Martinelli. E aí, gente? E aí? Muito estranho e diferente ver vocês aí sentados nesse sofá, não é mesmo? Pra gente também é estranho. Eu imagino. Você nos entrevistando do mesmo jeito. Eu tô acostumado aqui, gente, a ouvir cada um desses aqui, só no meu ouvido, me ajudando a entrevistar todas as pessoas que passaram por aqui. O Robson foi o primeiro produtor de Identidade Geral, né, Robson? Toda a formatação do programa, a criação de como ele seria, passou pelas suas mãos. O Cauê chegou logo depois como assistente do Robson. Acho que 1 mês e meio depois. 1 mês e meio depois, né? Cauê tá praticamente na história toda do programa. O Robson foi embora para desempenhar outras funções em outros lugares. Aí veio a Leilane. Leilane tem uma história que foi curta no Identidade Geral. Foram 6 meses? 6 meses. Por aí. Foi pouco tempo. É que a Leilane tem uma longa história aqui trabalhando junto comigo. Tá me porque chamando de velha. Começou. Quem acompanha aqui a programação da Novo Tempo há mais tempo, lembra que eu apresentava um programa diário, ao vivo, que chamava Seu Programa. A gente ficou 1 ano na grade da TV Novo Tempo e a Leilane era responsável por esse programa. Então ela tem uma longa experiência de trabalhar comigo aqui na televisão também. E já esteve nesse sofá. Já estive esteve nesse sofá. Os dois, na verdade, né? Só eu que não fui convidado, né? Olha, Exatamente. ainda bem que a gente não pecou mais, tá A gente vendo? quer dar essa oportunidade agora. E aí o Cauê hoje é o produtor responsável pela Identidade Geral e, como a gente contou, tá praticamente a história toda desse programa. Então, gente, esse é um momento da gente matar saudades de momentos marcantes, coisas que aconteceram ao longo desses 3 anos de programa. Vamos tentar lembrar aqui histórias de vida, cada um, a que mais marcou, a que mais vocês se lembram. Assim, tem várias histórias realmente, né? Eu acho que foram muitas histórias marcantes, emocionantes. Uma história que eu gosto bastante, não é uma história que tem muita emoção, mas é uma história de uma pessoa que me inspirou bastante, que é o Oscar Schmidt. Eu acho que é muito interessante ver como ele pensa. Ele tem realmente na cabeça dele aquela formatação de que ele é um campeão, independente do que ele faça. Então isso me impressionou bastante quando eu estava no programa, durante a entrevista também, da forma como ele pensa. E ele fala, ó, se eu fosse vendedor de cachorro-quente, eu seria o melhor. Se eu fosse vendedor de sorvete, seria o melhor. Se eu fosse advogado, seria o melhor. E já que eu fui jogador de basquete, então eu tentei ser o melhor. E ele foi atrás disso. Vamos dar uma olhadinha num trechinho do Oscar Schmidt, porque realmente é uma entrevista muito marcante aqui do Identidade Geral. Vamos dar uma olhadinha. Como que é essa história da relação com o talento? O atleta tem um talento que é descoberto e aí ele vai ser aprimorado no treino? Ou tudo é por causa do treino? Qualquer esporte que eu fizesse, eu seria um dos melhores. Certeza, absoluta. É mesmo? Não tenha dúvida. Porque eu só faço coisa que eu acredito que vai dar certo. Não vou ficar remando no mesmo lugar e não consigo ser bom. Eu faço aquilo que eu sei que está dando certo. E vou melhorando a cada dia. Se eu fizesse cachorro-quente, tenho certeza que ia ser um dos melhores, não do Brasil, do mundo. E é isso que é o talento. É você acreditar e você se sacrificar. Fala, Leilane, a sua história. O meu te é o marcou? oposto do Robson, porque eu acho que o legal do Identidade é que a gente entrevistava pessoas Anônimas, conhecidas né? e pessoas totalmente anônimas. E uma das entrevistadas que me marcou muito, ela é uma pessoa muito humilde, que é a Marlene. A Marlene tem uma história fantástica, criou os filhos com muita dificuldade numa favela, num barraco, e ainda assim hoje ela desenvolve um projeto que é alimentar crianças dentro de uma favela. Vamos dar uma olhadinha de novo na Marlene aqui no Identidade Geral? Uma entrevista realmente emocionante que a gente teve por aqui. Eu vejo, sim, a mão de Deus, né? Que é conforme eu estava falando com você. Deus, ele transforma o caráter da pessoa. Então, lá na ONG, é muito orgulho de ver que, graças a Deus, esses anos, nós não perdemos nenhum. Todos estão trabalhando, são casados, pai de família, os pequenos, em nome de Jesus, vai ser homens, cidadãos de bem,
Não importa o que seu pai é. O que importa é você conhecer a Deus. É uma mulher realmente gigante. Muito Sem bom dúvida. ter conhecido a Marlene. E a sua história, Cauê? A minha foi a da Marra, porque a Marra, ela veio ao programa, é lógico que eu conhecia o termo apátrida, né? Dessa questão da pessoa não ter pátria e tudo mais. Só que eu não sabia o que isso ocasionava na vida da pessoa. Eu não tinha ideia de que ela não podia ter direito a nada, ela não conseguia ir ao hospital, ela não tinha direito à educação no país dela. E ela veio para o Brasil tentando buscar isso, É né? fantástica a história dela. Eu queria até rever esse trecho onde ela explica realmente o que significa não ter uma pátria, né? Não ter um lugar de registro de nascimento, todas as implicações disso e também de como ela se refere ao Brasil. Vamos dar uma lembrada nisso. Eu morei lá no Líbano por 26 anos, sem nenhuma nacionalidade, sem nenhum papel que fala quem é eu. Por isso eu comecei para buscar uma outra solução para sair de lá. Não por causa de guerra nem nada, porque eu não existia lá no Líbano. O Brasil foi o único país que me acolheu, então com muito orgulho que eu estou com essa bandeira. Quando a gente escreveu essa carta, em 2014, o Brasil abriu o portão para refugiados sírios. Então, eles me consideraram como síria, me deram um laissez-passer, que é um passaporte marrom, para mim conseguir entrar no Brasil. Entrando aqui, a gente pediu refúgio. Ah, ok. Porque o Brasil me identifica como apátrida, mas eles não têm mecanismo ainda para resolver isso. É impressionante. Eu fiquei assim... Bom, deu pra ver aí, né? Eu fiquei o tempo todo querendo entender tudo isso. Mas olha, passando das histórias de vida, que são fortíssimas, tem uma outra coisa que é muito interessante na história de identidade geral, de como a gente aprende com a história ou com o conhecimento de outras pessoas. Passaram especialistas aqui nas mais diversas áreas, onde a gente pôde aprender muito. Na lembrança de vocês, qual foi a entrevista que deu mais trabalho? Tem uma entrevista que deu bastante trabalho para mim, que envolve a história do Brasil, que foi com o Dr. Almino Afonso. Ele foi ministro do Trabalho, ele participou ativamente do golpe de 64, ele era ministro naquela época. Então, eu tive que buscar bastante documentos, informações, livros antigos sobre esse assunto, para conseguir buscar informações que fossem diferentes, que a gente conseguisse extrair dele algumas coisas que ele não tinha falado para ninguém. Isso eu acho que foi a grande sacada. Isso é muito legal, porque o Robson está contando dessa pesquisa que foi profunda, e graças a essa pesquisa profunda, graças ao preparo que essa entrevista teve, ele realmente revelou coisas que ele não tinha falado para ninguém. Dá uma olhadinha nessa revelação que ele fez para gente. Doutor Almino, nas eleições de 1965, eleições essas que acabaram não acontecendo, um grande favorito seria o Juscelino Kubitschek. Eu ouvi dizer que existiu um diálogo entre o senhor e ele havia feito um convite para que o senhor se tornasse o vice-presidente. Essa conversa realmente aconteceu? Houve esse convite? No meio disso ele disse, veja, Almino, eu quero para um programa assim ter como vice um homem que tenha uma, como eu diria, respeitabilidade da esquerda. Não um comunista, mas um homem que, sendo um progressista, participante das teses das reformas sociais, dê ao meu governo este aspecto, enquanto eu faço o restante da campanha. E este homem seria você. Você aceita? Isso aconteceu. É a primeira vez que eu digo para a imprensa isso. Nunca disse isso para a imprensa em nenhum momento. Estou dizendo a você, uma homenagem a você. Muito obrigado. E o senhor disse que topava. Era tão, como é que eu diria, presunçoso dizer que seria ou não seria, como eu diria que não se acontecesse. Leilane, qual entrevista deu trabalho para você? Olha, foi uma que foi muito interessante, porque geralmente quando a gente tem um livro de um convidado, ou que o convidado foi o autor, ou que, enfim, ele escreveu sobre determinados assuntos, a gente acaba lendo o livro para se preparar para a entrevista, né? E uma das que eu achei mais interessante, mais assim, complexa de fazer, foi do Lacombe, que é um grande apresentador, né? Um apresentador conhecido. A gente falou um pouquinho da vida dele, mas a gente se baseou mais no livro dele. Então, eu acho que foram muitos assuntos, muitas coisas para a gente juntar e ser uma entrevista que fosse esclarecedora e que pudesse contar um pouco da vida dele,
da Segunda Guerra e da família dele. Cauê, e você? Qual foi a entrevista que mais te deu trabalho? A que mais me deu trabalho foi a reportagem da Chapecoense, que foram várias entrevistas, né? A gente grava várias entrevistas para fazer reportagem, vocês sabem disso. Foi a mais difícil no sentido emocional mesmo, de você lidar com aquilo, mas também de você se aprofundar e trazer um conteúdo diferente para as pessoas. Vamos dar uma olhadinha então num trechinho? Vamos rever a participação do Lacombe aqui no Identidade Geral e um trecho dessa reportagem sobre essa grande tragédia no esporte brasileiro que foi com a Chapecoense. Você contou milhões de histórias na tua carreira. É mais fácil contar histórias que aconteceram em outras famílias ou na sua própria família? Acho que é indiferente. É óbvio que a carga de emoção que está envolvida num livro que trata da sua própria família é muito maior, é obviamente muito maior, né? Esse livro me deu, como eu falei, essa chance de me aproximar de parentes que eu não conheci, com os quais eu não convivi, e isso para mim foi muito especial, porque eu acredito que a gente é a continuação dessas pessoas todas, e trazer a história dessas pessoas de volta num livro significou dar a elas a chance de ter de novo uma pátria, porque elas perderam, a pátria alemã, porque o Hitler tirou, o nome de volta, porque meu avô, segundo Hitler, deixou de ser Ernst, passou a ser Israel, porque os judeus que tinham prenomes não judaicos foram obrigados a mudar o seu registro. A minha bisavó, ela tem hoje em dia, na frente do último endereço dela em Berlim, uma plaquinha com o nome dela, que é um projeto que existe na Alemanha. Então, a gente conseguiu, minha irmã caçula Cristina e eu, trazermos, né, de novo, darmos dignidade a essas pessoas que sofreram tanto, né? Trazer a história delas de volta. Isso acho que é o mais importante desse livro. Como ser humano, como alguém que tem família, como profissional, inclusive, o que esse acidente mudou? Quem era o Alan e quem é o Alan hoje? Cara, eu posso falar que em termos de pessoa, assim, eu não mudei muito, porque na verdade eu não mudei, né? Eu sempre fui o Alan, aquele brincalhão, aquele Alan que sempre se deu bem com todo mundo, né? O Alan que saiu e entrou pela porta da frente sempre, em todos os lugares que passou, aquele Alan continuou o mesmo, né? E o que mudou foi a visão de ver a vida, né, do Alan. Tua visão da vida, a tua visão de propósito, a tua visão inclusive de Deus mudou muito depois do acidente? Esse 1 ano que você está vivendo pós-acidente, existe um neto muito diferente? Ah, não, assim, diferente, assim, eu não mudei muita coisa, não. É claro que hoje eu valorizo muito mais os momentos com a minha esposa, com meus filhos, com meus pais do que antes, né? Porque eu sei que esses momentos podem ser os últimos, né? De uma hora para outra pode acabar. De uma hora para outra pode acabar. Então eu tento valorizar ao máximo estar com quem a gente ama, né? Pergunta extremamente complexa agora. Que se fosse para mim, eu não sei se eu saberia responder. A entrevista preferida? Eu não vou falar que é a entrevista preferida, mas tem uma pessoa que eu gosto bastante, tanto a entrevista dele em si, mas também nos bastidores, que é o Daniel Dias. Eu acho que ele tem uma história incrível de vida. E o que eu gosto do Daniel é que ele é muito humilde, ele é muito humano. Um menino fantástico. E ele não se coloca como uma pessoa assim que teve uma história de superação, que ele tem alguma coisa na vida dele que ele precisa superar, ele é tranquilo. Muito legal. Leilane? Eu teve uma assim que eu não preciso nem ficar na dúvida, porque eu sou super fã da pessoa. No dia que eu tive que, inclusive, fazer a pré-pauta... Tremedeira. Gente, eu tremi para fazer a pré-pauta e eu não acredito. Tipo, é difícil, eu não fico nervosa com uma ligação e ter que fazer umas perguntas para a pessoa. Mas do professor Rodrigo Silva, eu tremi. Eu tremi na hora de fazer... Eu falei, gente, eu tô falando com o professor Rodrigo Silva, como assim? E a entrevista dele foi sensacional, uma pessoa com muito conteúdo. Foi, além de eu ser fã, foi a que eu mais gostei, assim, de todo o programa. E o detalhe é que ele veio também no especial de identidade, só que de 2 anos, né? Tá fazendo um ano que ele veio. Fazendo 1 ano. Você, Cauê? A minha preferida, assim, é porque tudo que envolveu essa viagem foi muito legal, que foi quando nós fomos para Santa Catarina e fizemos a reportagem com a Chapecoense, e gravar com o Guga foi algo fantástico, assim, você vê o cara que é um ídolo para muita gente, né? E ele tem até aquela fama de ser um cara super simpático, e é mesmo, entendeu? E fora ou diante das câmeras? Sim, sim, a gente brincou dele ser o labrador humano, que foi bem engraçado também. Então, você tá ali, conhecer o Guga e ter aquele contato com um cara que conquistou o que ele conquistou, assim como o Oscar, e a simpatia que ele tem foi fantástico e muita história para contar. Assim, cada um deixou a sua marca no programa. Você entendeu, né? Aí de casa, eles não trabalham mais na Identidade Geral, só o Cauê.
Robson passou por aqui, Leilane passou por aqui, hoje cada um trabalha num local diferente e o Cauê continua na missão de me controlar aqui no Identidade Geral. Difícil missão, Coitado, mas inclusive é legal a gente mencionar isso, porque durante muito tempo, enquanto eles estiveram, eu fui assistente de produção e hoje nós temos pessoas que continuam, né, assistenciando nisso, que é a Thaís, que está no teu ponto, inclusive. Thaís hoje que está tentando me controlar. A Kelly também, que veio para agregar a equipe, e tem a edição também, tem o Felipe Ferreira, que é o nosso editor, Marcelo Taveira, passou também, outros editores passaram, e os cinegrafistas que sempre ajudam a gente a fazer o programa, né? Não tem como a gente ter um programa de televisão realmente sem ter uma grande equipe e cada um deixa a sua marca, cada um contribui com o seu talento. Eu sou, como apresentador, extremamente realizado em ter as conversas que eu tenho aqui no Identidade. Eu acho que é um programa que traz um conteúdo que acrescenta muito para quem está em casa. A gente realmente aprende com essas histórias. Então, queria agradecer a vocês, porque se não fosse o trabalho de vocês, esse programa não aconteceria. Vocês não sabem, não é simplesmente eu sento aqui e tenho uma conversa com quem está aqui no meu sofá. Existe todo um preparo para que a gente consiga aproveitar de fato esse convidado que vem e é a produção que desenvolve isso. Por isso que a gente quis valorizar a presença de vocês que foram produtores de Identidade aqui comigo. Muito obrigado. Voltem mais Prazer foi vezes. nosso. Eu que agradeço o verdade. convite. Convite que ele mesmo se fez. Obrigado, gente, de verdade mesmo. Muito obrigado porque vocês contribuíram com o talento de vocês no período que vocês estiveram aqui. Acho que o mais legal é a gente estar junto, né? O mais E legal a é gente tá lembrar junto e conversar e nos bastidores conversar também. Acho que esse é o maior presente pra gente. Grande Com presente. certeza. Muito obrigado.